Então, vamos lá. Eu abri mão do púlpito, porque como a gente vai com uma apresentação bem numérica, eu resolvi optar por a gente ter uma... no fundo da gente, a gente vai estar ambientado com os números, e eu vou poder trafegar por esses números. Falta só encher um pouco mais a tela ali, pessoal. Pronto. Então, a gente vai ficar trafegando um pouco por aqui para ajudar a contar uma história. A ideia é falar, então, de cenário e tendências. O que é cenário e tendências? Falar um pouco como a gente está hoje, o que acontece num prazo curtíssimo até o final do ano, mas engatar com uma visão do ano que vem. A gente está aí em pleno segunda quinzena de outubro, grande parte das empresas está em pleno movimento de planejamento, orçamento, etc. Eu acho que nada melhor do que a gente traçar um pouco de pano de fundo, que começa com a tragédia de 2020. O 2021 só é o que é, porque ele engatou no momento mais dramático do que aconteceu em todos os tempos, que foi uma queda de um patamar aí de quase 30% em relação ao que foi o mercado no ano de 2019. Então, a pandemia, seja pelo que aconteceu com o PIB, com o emprego, com a questão de saúde, de uma forma geral, fez com que o mercado de food service, que a gente chama de food carinhosamente, que tinha como pior momento na história aí uma queda na casa de 4%, que foi na crise de 2015, desabou para quase 30% a menos de faturamento no ano passado. E, obviamente, se o mercado cai quase 30% num ano, atipicamente, a expectativa para o ano seguinte, por si só, seria de recuperação. O que aconteceu no ano passado? A gente teve aqui vários meses, que vai da segunda quinzena de março até agosto, setembro, com uma queda muito forte. A gente chegou a ter meses 60%, 70% abaixo do normal, e isso é o que comprometeu em grande parte o ano passado. E quando a gente fala o seguinte, isso aconteceu no Brasil inteiro, o fato é, aconteceu no Brasil inteiro. Então, a gente tem o Brasil, onde bares e restaurantes, desconsiderando um pouco as redes e etc., mas bares e restaurantes caíram, de uma forma geral, 35%, os estabelecimentos independentes e tal. E quando a gente olha algumas praças que a gente vê na área verde, ali no comecinho, o Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, com menos quedas, mas quando a gente vem para outras áreas, como grandes mercados como Pernambuco, o próprio Rio de Janeiro aqui, o Rio Grande do Sul e etc., com quedas muito fortes. Mas todos caíram. O ano passado não teve jeito, foi um ano de queda. Queda especialmente em 6 ou 7 meses, queda no Brasil inteiro, então esse ano era necessariamente um ano de recuperação. Então, esse é o nosso ponto. É um ano de recuperação. Muita gente se perguntava, 2021, o mercado retorna ao tamanho que ele era antes da pandemia? Não acontece tudo em 2021, acontece um pedaço em 2023? Até quando que a gente vai nessa trajetória de recuperação? Então, aqui a gente já dá a primeira dica. A gente está falando, a recuperação não é total, então o que acontece nesse ano ainda não é o suficiente para recuperar toda a queda da pandemia, o que a gente enxerga como bom. Por quê? Se a gente tem um pedaço dessa recuperação agora, deixa mais um pedaço ainda para o ano que vem, e etc., quem sobreviveu, quem ficou, fica com um mercado em recuperação, fica com um mercado pulsando nessa trajetória de recuperação. Vamos ver um pouquinho de números, como é que a gente embasa o número que a gente vai contar ou a previsão de como vai terminar o 2021. Primeiro, o que aconteceu o ano passado para entender aquela tragédia? Além da pandemia, e motivado pela pandemia, a gente teve, por exemplo, no final do ano passado, a gente tinha que situação de fechamento de 2020? Um PIB que caiu mais do que 4%, a maior queda histórica do PIB, e a gente teve uma população ocupada no Brasil de só 86 milhões de pessoas, sendo que a gente chegou a ter mais de 94 milhões de pessoas ocupadas no comecinho do ano passado. Desabou emprego, desabou atividade econômica, todas as restrições que a gente viveu, o mercado encolheu por conta, especialmente, dessas variáveis. O que acontece agora, quando a gente vem olhar 2021. PIB, que tinha caído 4,1, volta crescendo 5, ou seja, a atividade econômica do Brasil volta
praticamente para o patamar que estava antes, recupera 5%. Quando a gente olha emprego, a gente termina esse ano com 90 milhões já de brasileiros ocupados. Tá? Ou seja, recuperação de emprego, recuperação da atividade econômica. Se a gente tirar uma foto hoje do mercado, a gente está falando de um mercado que, com pequenas restrições, o mercado do Rio de Janeiro, inclusive hoje, tirando as restrições de uso de máscara e etc., tudo isso empurrando a retomada de mercado. O que aconteceu, o que acontece em termos de emprego é que a gente vive praticamente todos os meses desse ano com um acréscimo positivo de pessoas ocupadas formalmente no Brasil. A trajetória de recuperação de emprego, isso aqui não é uma discussão política, a gente não vai entrar nessa discussão, a gente só olha para as variáveis que efetivamente ajudam a explicar o que está acontecendo no nosso mercado de food. Emprego em recuperação, atividade econômica, já desde junho, os principais formadores de opinião da economia, eu estou parecendo o cara da previsão do tempo, tá? Eu não treinei para isso, tá? Eu estou tentando, mas não consegui. Mas desde maio, a gente já vem numa trajetória bem estável dos principais formadores de opinião do mercado falando nessa recuperação de PIB de 5%. A gente já está na metade de outubro, já é praticamente fato. Essa recuperação de emprego, recuperação do PIB, e com isso a gente junta uma última e super importante variável para formar a visão do que vem pela frente. Imunização. Tá? Então, se a gente precisa chegar em 100% de imunidade ou não para conseguir ter um bom impacto no nosso mercado de food, é outra história. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, a gente vai procurar demonstrar, até com um caso americano, a gente vai procurar demonstrar o quanto o fator imunização impacta diretamente no nosso mercado e, consequentemente, o que a gente pode esperar. Então, aqui eu estou chamando de caso norte-americano. Esse é o que acontece com a aplicação de vacinas nos Estados Unidos. Então, muito antes do Brasil, os Estados Unidos alcançou um pico de vacinação, que foi descendo, primeiro porque uma parte da população foi vacinada rapidamente, em parte porque parou a vacinação de quem não queria se vacinar. Volta nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, por conta de que aumentou o número de casos. Então, isso daqui é vítimas, mortes nos Estados Unidos por Covid. Aí eles vão falar, pô, mas ele não está falando de food service, por que o Gordinho está falando de morte e de vacina nos Estados Unidos? É para dizer que quando o mercado, ou quando os Estados Unidos vacinaram muito, as vítimas desabaram, está aqui, ó, desabaram as vítimas. Quando parou de vacinar, as vítimas começaram a subir, e olha o que acontece no mercado americano. Aqui é exatamente o momento do pico da vacinação nos Estados Unidos. O tamanho do mercado americano de food service nesse momento não só se recuperou da pandemia, como superou o tamanho que ele tinha antes da pandemia. Então, pegando um pouco do que a Tati estava falando, da questão de segurança e etc., não só por uma questão concreta, do tipo, diminuíram as restrições e etc., mas por uma questão de confiança em consumir, em desejo de voltar a consumir, etc., o mercado americano respondeu, em 2, 3 meses, ele chegou no pico, no maior tamanho de mercado. O que acontece na sequência? As vítimas voltam a aumentar, o mercado para de crescer. Graças a Deus, ele está parado no topo, mas ele parou de se recuperar. O que teria acontecido, né, matematicamente, o que teria acontecido se o mercado americano, ou se o país, né, os Estados Unidos, não tivessem praticamente interrompido o processo de vacinação e de imunização? Muito provavelmente a gente estaria aqui para lá de 75 bilhões de faturamento por mês. A gente encontrou nos Estados Unidos e nos principais países, ou nos principais mercados europeus, uma grande conexão, uma grande correlação entre imunização da população e retomada de mercado. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil? O Brasil tem hoje 72% da população tendo tomado a primeira dose, já é mais do que o mercado norte-americano. O Brasil está chegando já superou 51% da população imunizada,
está quase chegando nos Estados Unidos, só que, pasme, em 2 meses, esse número de imunização dobrou no Brasil. A gente está indo numa trajetória que, se a gente continuar evoluindo na imunização nos patamares atuais, o mercado brasileiro não só se recupera, como já está se recuperando claramente, por quaisquer estatísticas, seja do Instituto Food Service Brasil, seja a ABI, as nossas projeções, quaisquer desses números mostram isso. Não só a gente continua, ou a gente sustenta essa recuperação, como a gente continua e vai ter três próximos meses, que são os meses de outubro, novembro e dezembro, muito provavelmente aproximando do que era o mercado de 2019, né, que foi o nosso maior mercado até hoje. Tá. Só para evidenciar, a gente pediu até a concessão da própria Arco Foods para usar um número dela como associada do IFB, em que a gente vê que a gente já está hoje muito próximo de só de 15% abaixo do maior momento do mercado, que foi 2019. A gente está em franco processo de recuperação. Então, o que acontece é, muitas vezes, as empresas não sabem o seguinte: aposto na recuperação, o mercado vai voltar a ser do tamanho que era, não vai voltar, em que cenário eu aposto? A recuperação está batendo na porta da gente para, muito provavelmente, no ano que vem, em algum momento do ano que vem, voltar ao maior tamanho de mercado que a gente já teve. Tá? E, com isso, a nossa previsão para esse ano é que o mercado esteja se recuperando aí na ordem de 25%, que dá 16% real, e para o ano que vem, outro ano de recuperação. Por quê? A gente tem algum crescimento do nível de atividade econômica, tá? A gente tem uma população que está estimada em superar 92 milhões de habitantes, a gente tem a imunização muito provavelmente alcançando o que a gente chama aí de níveis de rebanho, praticamente não tem restrição para o funcionamento e redução de endividamento de grande parte dos clientes. Se você é da indústria, se você é do canal de abastecimento, conte com um cenário muito parecido com esse. Tá? Por mais que a gente tenha muita dúvida do cenário, especialmente a incerteza política, o quadro eleitoral, etc., mas as variáveis que impactam diretamente nesse negócio de food service, todas elas estão apontando para a continuidade da recuperação. O PIB deve vir com 1,5%, essa expectativa já foi um pouco melhor, mas ela está em 1,5%. Mas, quando você vem de uma inércia de crescer 5% num ano, o efeito desse ano de 2021 resvala para o ano que vem, mais o crescimento do ano que vem, mais o acréscimo de 2, 3 milhões de brasileiros ocupados. O que isso vai gerar? Uma expectativa, né, do crescimento que foi esse ano de 25%, ainda tem um crescimento para o ano que vem da casa de uns 15%. Então, a gente está num ciclo muito robusto de recuperação. Essa recuperação nos leva aonde? Para esse quadro. Ano passado, a tragédia da pandemia, o mercado, se eu considerar o 2019 como base 100, o mercado caiu 28%, virou um mercado do tamanho de 72% do 2019, cresce 25%, vem para cá, aqui a gente está falando do crescimento real, cresce em 2022, ele ainda estará 9%, abaixo de 2019. O que isso significa? Tem crescimento, não só para o ano que vem, como muito provavelmente para 2023. Eu acho que não dá para ninguém sair feito um maluco no mercado, porque a gente não está num país tão estabilizado em muitos sentidos, mas o nosso mercado específico de food tem crescimento para mais 2 anos. Principais, comentando aqui em 2 minutos, nossas 5 ou 6 principais visões de perspectivas, até para procurar engatar um pouco na fala, tanto com o Ricardo como com o Thiago na sequência. Quais são algumas dessas principais tendências que a gente imagine que a cadeia de abastecimento tem que considerar? Primeiro, a consolidação. Então, a gente entende que isso já está acontecendo, que alguns grandes grupos, iniciando por uns 2, talvez 3, estejam pilotando um processo de consolidação, criando os primeiros gigantes no abastecimento do Brasil. O segundo ponto, desse lado aqui, perdão, é especialização. Como contraponto
de ter alguns consolidando o mercado, a gente tem alguns que falam o seguinte: eu vou me especializar num determinado segmento, numa cadeia de produto, numa região, para ganhar força através da especialização e não só do porte. Aí a gente tem, vamos lá, o e-commerce como um fator super importante, que a gente já vê essa transformação acontecendo. A gente fez um levantamento há menos de um mês, de 80 dos principais distribuidores do Brasil, metade já tem algum tipo de iniciativa, que pode ser uma loja virtual, uma plataforma de e-commerce, já tem pelo menos um canal de entrada eletrônico para cotações, para tomada de preço, etc. Tenho até medo de que algumas dessas iniciativas não sejam robustas o suficiente e o empresário imagine que já é o suficiente. Provavelmente não é, a gente vê que não é. Mas e-commerce vai fazer parte muito, muito relevante do nosso jogo para os próximos anos. Junto com isso, e até pegando um pouco da fala da Tati, falando sobre consumidor, falando sobre omnicanalidade no abastecimento, os clientes vão se abastecer de formas cada vez mais variadas, não só através da equipe de vendas, ou do televendas, ou de uma loja virtual, mas de uma combinação entre isso. Não vai dar para ficar fora disso, ficar fora dessa ideia de omnicanalidade, o pensamento nosso de como atender o mercado. Consequentemente, eu estou dizendo que praticamente todas essas principais tendências passam pelo tema da transformação digital. E eu acho que, como principal mensagem, eu acho que esse encontro até, né, Zé, Rafa e Carla, eu acho que muito do espírito daqui é a gente falar sobre o último destaque meu, que é falar sobre relacionamentos colaborativos. A gente acredita muito que a colaboração, a cooperação entre as empresas vai fazer muita diferença nos próximos anos e vai ser dessa forma que algumas vão se destacar em relação a outras. Sei que eu falei um pouco mais rápido do que eu gostaria, mas a gente queria, pelo menos, compartilhar um pouco dessa visão muito segura de que a gente tem um cenário pela frente que, se não é um mar de tranquilidade, é um mar de ótimas expectativas. A gente está aqui, Food Consulting, à disposição de vocês, e eu queria chamar a atenção só aqui para baixo. Ó. Desculpa, aqui. Ó. Canal no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari, a gente tem muito conteúdo para vocês. Obrigado, Zé, obrigado, Rafa, Carla, Tati, Ricardo e Tiago. Prazer.